Fala, galerinha do Literatura, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para a aula do terceiro ano do ensino médio e o tema da nossa aula é um tema muito importante, principalmente para a arte brasileira. É a Semana de Arte Moderna de 1922. Já é inscrito no canal? Já acompanha nossas aulas? Se não, se inscreva e clica no sininho para receber todas as atualizações e sempre que tiver uma nova aula você vai ficar sabendo. Pois é, hoje estamos aqui para falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que é considerado o marco do modernismo no Brasil. A Semana de Arte Moderna é um importante evento artístico-cultural que ocorreu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. O movimento reuniu importantes manifestações artísticas, como dança, música, esculturas, pinturas e palestras. Nomes bastante conhecidos da população brasileira são muito relevantes para esse movimento, como, por exemplo, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Mário de Andrade. Você com certeza já ouviu falar sobre algum deles. A arte moderna chocou a população brasileira, pois os artistas desse movimento propunham uma ruptura com os padrões estéticos europeus. Propunham uma arte mais brasileira. Algo que eu havia comentado na aula sobre romantismo, que a primeira vez que o índio é considerado como um personagem principal acontece na primeira geração romântica. No entanto, essa imagem ela ainda é uma imagem deturpada, pois, por exemplo, em Iracema, a personagem acaba encontrando, a sua redenção, vamos dizer assim, o seu final feliz no homem branco, no homem europeu, no Martim. Então, não é propriamente uma exaltação do indígena. Agora, no modernismo, os nossos poetas, os nossos artistas querem mostrar o Brasil como ele é. A sua fala, o seu comportamento, o seu jeitinho. Portanto, a maior parte dos poetas do modernismo vão defender essa ideia do ideal brasileiro, do homem, a representação do homem brasileiro como ele é. É o que nós podemos ver, por exemplo, no livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Apesar de serem inspirados pelas vanguardas europeias como expressionismo, impressionismo, cubismo, dadaísmo, os poetas do modernismo brasileiro propõem uma arte propriamente brasileira. Algumas das características da geração modernista aqui no Brasil são a ausência do formalismo. Então, eles vão abolir os versos brancos e as rimas ricas. Então, para os poetas do modernismo, não há necessidade daquele padrão estético perfeito, daquela rima ideal. Eles não ligam nem para o tamanho do verso e nem para a questão da rima, e sim para a mensagem a ser passada, sim para o conteúdo daquilo que está sendo dito naquela poesia. Sendo assim, eles fazem uma crítica voraz contra o parnasianismo, porque se nós lembrarmos o que foi o parnasianismo, nada mais é do que uma época literária que tem um grande gosto pelo belo, pelo perfeito. Afinal, o lema do parnasianismo é a arte pela arte. No parnasianismo não importava tanto o tema a ser tratado numa poesia, e sim a estética, literalmente a forma em que essa poesia cabia. Aqui é justamente o contrário. Eles se importam muito mais com o assunto, com o conteúdo a ser tratado, do que com o padrão, a estética que essa poesia será escrita. Existe uma grande valorização da cultura e da identidade brasileira, como eu já havia afirmado anteriormente. E também a liberdade de expressão. Eu diria que liberdade é uma palavra que traduz muito bem o ideal dos modernistas, porque para eles, tanto a liberdade da escrita quanto a liberdade da temática é bastante importante nesse momento. A liberdade de poder falar do brasileiro como ele realmente é. É aqui no modernismo também que nós teremos a aproximação da linguagem oral, da linguagem coloquial, a linguagem informal, aquela que nós utilizamos mais, que falamos no dia a dia. É bastante comum no modernismo nós encontrarmos os diálogos transcritos da mesma forma como nós falamos e de como nós entendemos a palavra. Essa parte também causou muita estranheza para muitas pessoas naquela época.
Vamos lembrar que em 1922 o Brasil está passando pelo centenário da independência. Pois é, sobre o contexto histórico, eu vou deixar para minha colega, a professora Poliana, que também é professora do terceiro ano do ensino médio, para falar um pouquinho mais para nós como era esse momento que o Brasil estava vivendo. Oi, gente, meu nome é Poliana, eu sou professora de História. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o contexto político do Brasil durante o modernismo. Então, durante o modernismo, vivia-se a política do café com leite, onde acontecia um revezamento entre São Paulo e Minas. Ora São Paulo entrava com seu candidato à presidência, ora entrava Minas Gerais com seu candidato à presidência. E assim eles controlavam essa questão política, e os outros estados as outras províncias ficavam distantes disso. Bom, isso era permitido por conta do voto de cabresto, que facilitava o controle da máquina eleitoral. Então, a Constituição de 1891, ela estabelecia que o voto era aberto, e aí esse voto aberto facilitava o controle por parte dos senhores de terra. A Constituição, ela estabelecia o voto dessa forma e excluía grande parte da população, do processo político, mulheres, indígenas, negros que até então nem eram incorporados à sociedade e que eram excluídos de outros processos também, como, por exemplo, o processo trabalhista, já que nesse período existia um grande entusiasmo e motivação por parte da imigração. Então a Constituição, ela estabelecia essa forma de voto, e aí isso facilitava com certeza a manipulação. Bom, é importante falar também sobre uma influência cultural que nós vivíamos, que era da Belle Époque. A Belle Époque aconteceu anos antes, na Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, ali depois da Guerra Franco-Prussiana, e trouxe um sentimento de paz, um entusiasmo para o povo europeu, para a sociedade europeia. Então, as inovações tecnológicas traziam também o sentimento de progresso, e isso fortemente marcou a expressão, a arte. E aí acabou chegando aqui também no Brasil, marcada fortemente por essa questão do progresso e, aqui no nosso caso, pela busca de uma identidade nacional. Aqui no Brasil se vivia essa questão dessa busca dessa identidade nacional, algo que expressasse o cotidiano brasileiro, através da arte. A maior parte dos artistas do modernismo provém das famílias, da elite cafeeira do Brasil. E eles tinham condições para viajar, para investir em arte, para estarem antenados nesse campo da sociedade. O evento da Semana de Arte Moderna ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro e, de acordo com Di Cavalcanti, seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesia paulista. Foi assim que ele definiu a Semana de Arte Moderna para eles, jovens autores que queriam romper com a estética europeia. A arte moderna se desdobrou em vários outros movimentos artísticos pelo Brasil, entre eles a revista Claxon, o Manifesto para o Brasil, o Manifesto Antropofágico, em que vários desses artistas que participaram da Semana de Arte Moderna puderam disseminar as suas ideias e tentar espalhar, após o choque inicial, as ideias desses poetas libertários, esses poetas que realmente queriam produzir pela primeira vez na história literária do Brasil uma arte propriamente brasileira. Modernistas continuaram inspirando os brasileiros, até mesmo nos movimentos mais próximos de nós, como o tropicalismo e a bossa nova. É isso então. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre o modernismo e aguardo vocês na nossa próxima atividade. Tchau, tchau!